Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do portal 3dvs.com.br. Estamos aqui para mais uma aula do curso de NX-CAD e nessa aula eu vou estar mostrando uma nova tecnologia que a Siemens já vem há um bom tempo tentando implantar nos projetos e obviamente que tudo que é novo tem o seu tempo para ser realmente implantado, né? Mas é um negócio muito bacana. Eu acredito que, se não todos, mas alguns já devem conhecer, talvez já viram esse recurso em outros softwares de CAD e talvez não saiba que no NX também tem, mas eu estou falando do recurso de PMI. Esse PMI, pessoal, eu vou estar criando uma sequência de vídeos só sobre ele, tá? Para mostrar e dar uma introdução sobre o que é o PMI. Nesta aula, eu quero mostrar para vocês a resolver inclusive uma dúvida que surgiu de um pessoal que precisou fazer esse tipo de recurso e antes de começar a trabalhar com NX até me mandou essa dúvida, tá? Então eu estou baseado nessa dúvida, eu estou criando esse vídeo até para que esse profissional também tenha acesso a esse vídeo e saiba como utilizar caso ele venha ter essa necessidade, tá? E obviamente é um conteúdo bem interessante. Então, para a gente começar, eu vou habilitar aqui o PMI, ele não está habilitado, tá? Então nós vamos aqui no File e eu vou habilitar abaixo do Assemblies aqui, ó, PMI ou PMI, tá? Ele vai criar uma outra aba aqui para a gente e nesta aba nós teremos todos os recursos que o PMI nos oferece. Rapidamente, pessoal, né? Como eu disse, eu vou criar aqui vídeos falando sobre esse tipo de recurso. Então, mais rapidamente, o que é o PMI? Basicamente, por que a Siemens criou ele? Pessoal, a Siemens criou esse PMI com o objetivo de eliminar ou então reduzir em muito os projetos feitos em folha de papel. Ou seja, o drafting é um módulo que é para ser muito menos utilizado com os recursos do PMI. Por que isso? Porque com o PMI a gente tem aqui, eu não vou dizer para vocês que na totalidade, tá? Mas nós temos cerca de 90% das ferramentas que nós temos aqui no PMI, nós temos no drafting. Com o diferencial de que o PMI permite adicionar essas informações de cota, de simbologia, de corte, tudo no próprio modelo 3D, diferente do Draftings, que só pode ser feito no ambiente 2D. Tá? O que a gente ganha com isso? Que a gente pode mostrar o nosso modelo, a nossa folha de processo, a nossa folha de desenho 2D, ela pode ser virtual. Tá? Coisa que no Draftings isso é um pouco mais complexo de se fazer, porque dependendo da complexidade do projeto, você tem que criar N folhas 2D para o cara entender. Já no modelo 3D, existem visualizadores de arquivos do NX, e aí você poderia estar mostrando o 3D. Né? Poderia ter uma estação de trabalho onde a pessoa que vai trabalhar com esse projeto tem acesso ao 3D e visualiza ele em tempo real. Tá? Então, é uma tecnologia que a Siemens vem trabalhando para que melhore e diminua a impressão, né, de desenhos 2D. Então, vamos lá. Como é que funciona? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Ou qual foi a dúvida gerada por um profissional? Imagine o seguinte, eu tenho essa peça aqui, tá? E eu cotei ela, adicionei cotas de raio, de lineares, enfim, todas as cotas que eu coloquei aqui, simbologia e tudo mais. Só que eu entrei com essa peça numa montagem, gerei o meu desenho 2D, e aí eu precisei espelhar essa peça. E ao espelhar essa peça, né, o meu desenho 2D, ele não leva essas informações para a peça de espelho. Eu tenho que entrar lá, eu posso dar um update no desenho, ele já vai mostrar para mim a peça espelhada. Porém, informações de cota, de superfície, todas aquelas informações que a gente colocou no desenho, ele não faz isso, porque o desenho 2D é uma representação do desenho 3D. Então as cotas a gente coloca lá no ambiente de draftings. Então quando eu espelhar o 3D, eu não vou ter essas informações na outra peça. Tá? E com o PMI isso é possível. Eu adiciono uma cota ou uma simbologia, um frame de simbologia, e quando eu espelhar, o meu desenho 2D, a gente vai fazer o update do desenho 2D,
e no espelho vai ter todas essas informações também. Tá? Pode parecer estranho eu querer ter duas peças iguais no meu desenho 2D e com as mesmas cotas, ou com todas as cotas que eu tenho no desenho 1, eu tenho no desenho 2. Mas, num primeiro momento, até eu mesmo achei um pouco estranho, mas depois eu vi que isso faz sentido, tá, pessoal? Numa peça muito grande, você pode ter grampos de fixação, e aí você quer dimensionar esses grampos de fixação. Quando é espelhado, você quer mostrar para a pessoa que vai executar essa tarefa que aquele grampo, apesar de estar em outra posição, ele é igual. Então, você quer dar certeza a essa pessoa que as peças são iguais. Tá? Então, são situações que se utiliza. Até mesmo de posicionamento, tal, enfim. Tem sim a situação em que a gente pode estar utilizando isso aí. Então vamos lá, vamos ver como é que faz isso. Né? Eu vou criar aqui cotas bem simples, até porque a ideia aqui não é eu mostrar sobre o PMI, e sim esse recurso. Né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, a opção de rápida e nós vamos sair cotando. Qual o cuidado que eu tenho aqui de ter para poder usar o PMI da forma correta? O PMI, pessoal, ele vai adicionar as dimensões na vista de trabalho, não é na câmera, tá? Olha só, câmera são essas aqui. Nós estamos com a trimétrica ativa, certo? Então, por exemplo, eu vou botar aqui em vista de topo, tá? Essa câmera aqui, ó, é a vista de topo, olha aí, ó. Eu ativei ela. A vista lateral direita, a esquerda, a isométrica, tá? Então, isso aqui são câmeras, certo? Então, isso não é a vista de trabalho. Vou botar aqui mais próximo, beleza. Então, isso é apenas uma câmera. Nós temos aqui acima o Model Views, e aí sim nós temos as vistas de trabalho, que nesse momento está a trimétrica também. Olha só, está aqui ó, o Work, certo? Então, no meu caso, eu quero adicionar algumas cotas aqui na vista de topo, certo? Basta eu colocar a câmera em topo? Não, pessoal. Ele continua com a trimétrica em Work. Isso é importante que você tenha atenção, tá? Porque depois, quando lá na montagem a gente for importar as PMIs, eu tenho que importar ela direitinho na mesma vista de trabalho, tá? Então eu vou ativar aqui, eu vou dar 2 cliques na top. Agora a top é a vista Work, certo? Beleza. E aí sim, eu posso, como a vista top está ativa ali, ó, eu posso girar a peça e usar ela na câmera trimétrica, sem problema nenhum. Eu posso usar ela isométrica, mas com o cuidado de que a vista, Model Views, a vista ativa seja top. Tá? Eu vou pegar aqui ó, o Rapid mesmo, que é a forma rápida de cotar. Vou selecionar, por exemplo, desse ponto até aqui, vou adicionar uma cota, certo? Agora eu vou pegar desse ponto até esse, vou adicionar uma outra cota, vou adicionar aqui uma cota, beleza, agora aqui, esse raio, deixa eu pegar do outro lado aqui para não ficar muito poluído. Ok, coloquei essas cotas aqui, certo? Lembrando, eu estou com a vista top ativa, certo? E eu tenho aqui ó, as dimensões que a gente colocou, linear e radial dimension, através do PMI. Certo, pessoal? Beleza. Lembrando, aqui eu não estou numa montagem, tá? Eu estou na peça. Então eu vou salvar isso aqui. Vamos dar um file, save as. Vou pegar aqui a nossa pasta de treinamento. Estamos aí com 115 de aulas já do NX, né? É um curso bem completo. Bem completo mesmo, tem muito recurso. Inclusive o PMI é algo que não são ferramentas que não são apresentadas em treinamento nenhum da Siemens. E a gente está criando aulas aí. Vamos colocar aqui. Não vou nem chamar de PMI porque eu vou criar uma sequência de aulas de PMI. Tá? Eu vou colocar aqui espelho cotas. Vou chamar assim. Beleza. Então tem aqui o meu modelo espelho de cotas, certo? Com todas as cotas que eu preciso, adicionadas, lembrando, através do PMI.
tá? Então agora eu vou vir aqui no Assembly. Cadê o Assembly? Tá aqui. E eu vou criar um New Parent. Ou melhor, vamos criar um New aqui. As duas formas estavam tranquilas, tá, pessoal? Eu só vou montagem. Eu só vou criar dessa forma aqui porque é a forma convencional, tá? Eu vou adicionar esses objetos, montagem, tile part, né? Opa, só um pouquinho aí, pessoal, que eu acho que ficou invertido aqui. Ó, a montagem ficou dentro do componente, não. Vamos lá, deixa eu só fechar aqui, não vou salvar. Pronto, eu vou criar um novo. Montagem. Só para ser mais prático, né? E agora sim eu vou aqui no Assemblies. Poderia ter adicionado de lá mesmo, tá, pessoal? Mas eu estou fazendo de novo aqui para abrir um arquivo novo. Vamos aqui. Esse é o componente. Beleza. Então agora temos aí o componente e percebam que as cotas não estão aparecendo. Certo? Eu tenho uma montagem nova aqui, adicionei o componente, mas as cotas do PMI não estão aparecendo. Primeira coisa, por quê? Porque aqui no Views a gente tem a vista ativa, a trimétrica. Mas se eu ativar a top, nesse momento também não vai acontecer nada. Porque apesar de eu estar com a vista top ativa, eu não fiz a chamada dos filtros aqui para dentro, os filtros de cotas lá do PMI, eu não fiz a chamada deles aqui para dentro dessa montagem. Então, só para a gente ver como é que faz isso, eu vou então adicionar, nós temos aqui no Part Navigator, nós temos essa pastinha PMI Assembly Filters e em nenhum outro botão aqui, em nenhum outro item da minha árvore, eu vejo as opções de PMI, tá? Então isso é importante que vocês prestem bem atenção. Eu estou agora com a top ativa, mas eu poderia estar com a trimétrica, tá? Eu até vou deixar uma outra para que não haja confusão aí. Eu vou aqui no PMI Assembly Filters, vou clicar com o botão direito, eu vou adicionar um filtro, tá? Aí ele tem por PMI Type, que aí eu vou escolher qual é o tipo, né? Se é uma dimensão linear, radial, por Model View Name e Display All. Eu vou colocar pelo modelo que está ativo, tá? Então eu vou botar aqui by Model View Name e aí através do modelo ativo que eu tenho aqui, eu vou escolher o meu filtro. É aqui e é por isso que é importante vocês saberem onde adicionou as PMIs, as cotas do PMI, porque é aqui que a gente vai selecionar. Então eu estou Model View, que é esse modelo que eu estou visualizando, e o filtro. O filtro é naquela vista da Model View que a gente criou as PMIs. Então, no nosso caso, é na top. Eu vou marcar a top e eu vou dizer para ele, ó, de todos os componentes. Tá? Tudo que tem aqui na tela, todos os componentes, o que tiver na top, ele carrega. Mas você pode colocar selecionado, aí você pode selecionar o componente, você pode aqui selecionar o objeto selecionado e os filhos, tá? Mas eu quero de tudo, certo? Então, vou dar aqui um aplicar.